Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal da Condorama. Você já me conhece, eu sou o Paulo André Rodrigues, sócio fundador da Condorama, e hoje a gente resolveu trazer aqui uma dúvida concreta de um caso concreto, um caso que realmente aconteceu, de uma síndica que entrou em contato com a gente através do Instagram. Ela mandou lá um direct pra gente, expôs a situação, expôs a dúvida dela, e a gente vai aqui responder. É a Maria Cristina Ribeiro, que é síndica aqui no bairro do Jardim Botânico, aqui na cidade do Rio. E fica aí a dica, né? Se você tiver uma dúvida, se você tiver um caso concreto aí interessante, manda lá pra gente no Instagram, manda um direct, ou então comenta aqui no YouTube, algum dos vídeos. É sempre muito válido, muito enriquecedor quando a gente traz um caso que realmente aconteceu, um caso prático, porque a dúvida de um, ela sempre aproveita outros, né? As situações vão se repetindo. Então, vamos nessa? Gente, no caso da Maria Cristina, o que aconteceu? Houve algum tipo de pane, algo aparentemente simples, no PC de luz do condomínio dela, isso na parte da noite, acho que era uma noite de sexta-feira, inclusive. E aí, o porteiro noturno, o vigia noturno que trabalhava lá, as pessoas já sabiam que ele tinha experiência como eletricista, ele já trabalhou como eletricista em outros lugares, mas ali ele era porteiro, importante essa informação. E aí a síndica e o conselho, eles pediram para que esse porteiro desse uma olhadinha lá no PC de luz, que de repente se fosse algo que ele soubesse consertar, ele poderia ali resolver o problema na hora. E ele, com boa vontade, acredito eu, foi lá tentar resolver esse problema. Bom, o que aconteceu foi que, não sabemos o que foi exatamente tecnicamente, mas ele foi mexer e a coisa entrou em curto ali, acabou danificando algumas peças eletrônicas do PC. O prédio evidentemente passou aquela noite sem luz. No dia seguinte o condomínio contratou um eletricista de fato, ele foi lá, resolveu o problema, né, fez um relatório das peças que estavam danificadas e evidentemente cobrou pelo serviço dele, pelas peças que ele aplicou ali naquele PC de luz. E aí alguns moradores questionaram a síndica sobre se era possível, se o condomínio iria descontar esse custo desse dano do porteiro, que afinal de contas, segundo esses moradores, o porteiro causou esse prejuízo ao condomínio e ele teria que ressarcir o condomínio em forma de desconto no salário. E aí a pergunta da Maria Cristina foi se isso era possível, se isso era legal. Então vamos lá, gente, vamos tratar desse assunto. Em primeiro lugar, de forma geral, né, o que diz a lei, se a gente for lá no artigo 462 da CLT, ela vai dizer basicamente o seguinte, que esse desconto só será possível se houver previsão no contrato de trabalho desse trabalhador, desse empregado, e se ficar comprovada a culpa dele para que esse dano tenha ocorrido. E culpa aqui a gente fala em sentido jurídico, tá, gente? Sentido amplo. A gente tem a culpa em sentido estrito, que são as hipóteses de negligência, imperícia ou imprudência. E a gente tem o dolo, que é a intenção propriamente dita. Todas essas são espécies da culpa. Só que nesse caso, gente, tem um detalhe que é muito relevante. Esse empregado, ele é um porteiro, não era a função dele mexer em PC de luz, fazer qualquer tipo de serviço elétrico. Ainda se houvesse previsão no contrato de trabalho desse empregado de que ele seria descontado em caso de danos causados ao condomínio, nesse caso, nem mesmo assim eu entendo que seria possível fazer qualquer desconto no holerite desse trabalhador, porque ele foi desviado da função dele, a ele foi atribuída uma tarefa, um dever, a qual ele não era obrigado, ele não era inclusive qualificado ali para a função dele no condomínio, independente dele relatar ter sido eletricista, ter trabalhado com isso em outros lugares, o fato é que ali ele é um porteiro, ele não tem a função de fazer nenhum tipo de reparo elétrico. Fora, né, gente, a questão ética, a questão moral de o empregado ter ali, de boa fé, de boa vontade, tentado ajudar, pelo menos é assim que eu vejo isso, e ter dado alguma coisa errada. Ele certamente não fez por querer. Mas independente disso, descontar alguma coisa desse empregado, quando ele estava claramente em desvio de função, seria algo bem complicado. Ficou claro, pessoal? Bom, é isso. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Nossos canais estão aí, vocês já sabem. E eu queria aproveitar essa época, essa oportunidade para desejar a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Grande abraço, Feliz Natal e até a próxima!